Atos 8, versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Senhor, nós te damos graças por tua palavra, pedimos a tua bênção, que o Senhor possa nos falar ao coração, seguindo com este estudo de Atos, Senhor. Nossa necessidade é da tua palavra, Senhor. Nossa necessidade é do teu falar profundo sobre os nossos corações, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos aprender os teus caminhos. Usa esta reunião, Senhor, e cada irmão que se levantará com a tua graça para falar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós falamos sobre Filipe e sobre Saulo, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre Simão. Como o texto diz, esse homem, ele já vinha enganando aquele povo daquela cidade há muito tempo, com as suas mágicas, com as suas ilusões, até que chegou o Filipe, o servo do Senhor, o evangelista, aquele mesmo diácono dos 7, junto com Estevão, que foi levantado pelo Senhor para cuidar das questões da mesa, da alimentação lá, daquelas viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. O Senhor levantou Filipe, Estevão e mais 5 homens, mas veja que, como eles, já foi dito e já foi falado isso nas outras reuniões, como eles foram fiéis no pouco, eles estavam sendo colocados com um pouco mais de responsabilidade. E agora Filipe está em Samaria pregando o Evangelho, e com grande poder, fazendo sinais e prodígios, muitas pessoas se convertendo. Até que chegou este homem, Simão, que ele fingia ser o grande poder de Deus, ele enganava o povo, até que ele viu um homem que realmente possuía o Espírito Santo e tinha o poder de Deus. Só que Filipe não estava interessado em simplesmente fazer grandes sinais e maravilhas. Na verdade, os sinais e maravilhas que ele fazia atestavam simplesmente quem ele era e quem Jesus era. O anúncio dele era o reino de Deus e o nome de Jesus. O versículo 12 diz isso. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Essa era a mensagem de Filipe. Crer no nome do Senhor.
Bom, muitas pessoas então creram, deram crédito à mensagem de Filipe e se batizaram. Aí o versículo 13 diz: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres. Esse texto, na verdade, ele é muito antigo, mas quando a gente olha para a realidade, ele é muito parecido com os nossos dias. Aonde as pessoas estão se aglomerando, é a palavra utilizada hoje em dia, aglomeração, onde as pessoas estão se ajuntando em grande quantidade? Nos locais em que dizem haver grandes sinais e milagres, e isso as deixa extasiadas. O texto diz que este Simão abraçou a fé. Não diz que ele teve fé, mas que ele simplesmente a abraçou. Ele simpatizou-se com a fé. Ele viu na fé cristã um meio para alcançar seus objetivos. Ele já era ali um grande líder naquela cidade, um grande homem. As pessoas ouviam, queriam ouvi-lo, queriam tê-lo por perto, porque ele era um grande homem. Aí ele viu, poxa, agora chegou um de verdade, agora vai me complicar. Se eu não me juntar a isso, eu vou perder todo o meu status que eu tenho aqui. Então ele se juntou à fé cristã para benefícios pessoais. Não porque ele tinha se arrependido de seus pecados. Não porque ele realmente creu no Senhor Jesus. Não porque ele realmente reconheceu, eu sou um pecador miserável e preciso da graça de Deus. Quantos a gente não vê hoje assim? Na verdade, este é o problema da cristandade atual. Eles se juntam ao Evangelho não porque creram. E às vezes a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso aqui é o primeiro século, irmãos. É os apóstolos vivos aqui. Isso já acontecia naquela época, com os apóstolos presentes, com verdadeiros sinais e milagres acontecendo, porque hoje muito do que acontece aí é falso. É tudo conversa fiada, para enganar e iludir o povo. Hoje nós temos mais Simãos, o mágico. Veja que no versículo 18 é dito assim: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito. Bom, ele entendeu que para alcançar o favor e o benefício de Deus, ele tinha que dar dinheiro. É atual isso? É atual. A gente vê isso. A gente vê isso na Universal, na Mundial, em todas essas igrejas do Evangelho da Prosperidade. Só que a diferença é que aqui é um homem tentando fazer isso, tentando negociar. Não é o pregador fazendo isso. Hoje são os pregadores fazendo isso. Eles dizem que se você fizer isso, as portas do céu vão se abrir. Eles estão dizendo isso. Eles estão fazendo com que a fé seja negociada. Mas tudo tem um início. E a semente estava aqui. A semente já estava aqui no começo da igreja de Atos. Um homem abraçando a fé, entendendo que faço parte disso, e querendo comprar os favores de Deus com dinheiro. Eu quero que os irmãos notem que aqui na igreja de Atos, neste capítulo 8, nós estamos chegando ao terceiro problema da igreja. É o terceiro problema. É a terceira dificuldade. O primeiro problema, se os irmãos lembram, Ananias e Safira. O que estava envolvido ali? Dinheiro. O segundo problema, a distribuição dos alimentos. Viúvas pobres sendo deixadas de lado. O que está envolvido ali? Dinheiro. O terceiro problema, um homem querendo comprar as coisas de Deus, o dom de Deus, com dinheiro. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Você sabe que na história da igreja, aqui nós temos Pedro repreendendo violentamente este homem. Mas depois a igreja católica dizia que se você desse uma moedinha, o apóstolo Pedro ia te conceder as coisas. Que coisa mais absurda. O distanciamento da palavra de Deus fez com que os homens chegassem neste nível. Fez com que o Papa, né, que é Pedro, o sucessor
os papas são sucessores de Pedro, eles dizem que Pedro, o Santo Pedro, ia te abençoar se você desse dinheiro. Mas Pedro, em sua vida, dizia, não, hipótese alguma. Ele diz, no versículo 20, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Irmãos, o dom de Deus é concedido por meio da graça. Há alguns que têm dificuldade de ver incrédulos na palavra de Deus, né? Mas eles estão em toda parte, irmãos. Por toda parte nós vemos a palavra de Deus já mostrando que é possível unir-se à fé cristã pessoas que não nasceram de novo. Simão foi batizado, irmão, o texto diz que foi batizado. Ele foi batizado, ele desceu as águas ali, ele foi batizado. Ele diz, eu quero. Então significa que todo mundo que diz que é crente é crente? Não. Todo mundo que se batizou é verdadeiramente nascido de novo? Não. Sabe qual foi o teste, irmão? Porque quando o Espírito Santo, quando os apóstolos foram impor as mãos, para que o Espírito Santo descesse sobre aqueles que já haviam crido, quem ficou sem o Espírito Santo? Simão. Porque quem não tem o Espírito não pertence a ele. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, o tal não é dele, diz o apóstolo Paulo. Então este foi o teste divisório ali, para saber quem que era Simão e quem não era. Mas isso tem implicações práticas para a nossa vida, irmãos, como assembleia. Primeiro, aquilo que nós já temos sempre dito, nós devemos tomar cuidado com a recepção na casa de Deus, porque não é todo mundo que diz que é crente de verdade. Talvez Filipe tenha se precipitado em batizar, não posso dizer que isso aconteceu, porque na verdade o batismo nas águas não é um selo interior na pessoa, é um ato exterior de uma profissão que a pessoa faz. Veja João capítulo 2, o Evangelho de João capítulo 2, versículo João 2, 23. A nossa epígrafe diz, muitos creem em Jesus. A epígrafe não é inspirada, mas é o contexto mesmo. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O texto diz aqui, e há muitas outras passagens nos evangelhos, que nós vemos multidões seguindo Jesus por causa dos sinais e milagres que ele fazia. Então, como que a gente sabe que uma pessoa é crente? Como que a gente vai saber se uma pessoa é realmente um irmão nosso? Às vezes pela vida você já vê, né? A pessoa fala que é crente, mas você vê ela fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, tendo os mesmos planos e objetivos que o mundo tem. Mas às vezes não dá para saber, né? Às vezes parece mesmo que é, né? Ela tem valores, tem princípios. Conversa um pouquinho sobre as coisas básicas da fé. A primeira coisa que você vai notar num cristão é o seu falar sobre o fato dele ser um pecador, precisar da graça do Senhor, como Cristo é um Salvador maravilhoso. Quando você nota muitos crentes, ditos crentes, professos crentes conversando, você vê a total ausência desse senso de pecaminosidade, Então você fala, mas que evangelho foi pregado a essa pessoa? Quando o assunto das pessoas hoje no mundo evangélico geral é muito relacionado a sinais e milagres, muito voltado a essas coisas. Mas o que alegra o nosso coração quando vai conversar com o irmão é quando ele fala, poxa, o que seria de mim sem Cristo? O que seria de mim porque eu sou um miserável, mas Ele teve misericórdia de mim, Ele me salvou. E quando nós olhamos para Simão, o mágico, que abraçou a fé, que se batizou e que viu ali uma forma de benefício, quando ele é acusado acerca do pecado dele, ele não se arrepende. Quando ele é acusado, ele diz assim para Pedro, rogai por mim para que não aconteça o que você está falando. Porque tudo o que esta pessoa, que é falsa cristã, teme, são as consequências dos seus atos. Ela teme as consequências
mas ela não entende que é o seu pecado. Então isso não significa dizer que uma pessoa... Você já viu pessoas que passaram por um momento difícil em sua vida e que ela começou a se agregar à fé cristã? Passou por um momento delicado na vida, perdeu alguém, ou está com uma situação difícil de saúde, e ela se abraça a qualquer canto que possa lhe trazer benefício. Mas não porque ela entendeu o Evangelho. Não porque ela entendeu os seus pecados. Não porque ela entendeu quem Cristo é. Irmãos, e isso acontece o tempo todo. Quanto mais nós pregarmos o Evangelho, quanto mais nós tivermos contato com as pessoas, mais nós veremos estas coisas. Às vezes a gente tem pouca percepção destas coisas, porque a gente prega pouco. E porque a gente vê pouco essas coisas acontecerem, porque a gente está muito no nosso mundinho. Comece a pregar o Evangelho. Filipe poderia ter inicialmente olhado e falado: olha que bênção, Simão se converteu. Olha que maravilha, ele abraçou a filha, agora ele está com a gente. Irmãos, lembra da parábola do semeador que o Senhor contou? Irmão, a pregação do Evangelho é assim. Às vezes a gente prega, às vezes as pessoas começam até a reunir conosco, mas depois desaparecem. Quantas vezes você já viu isso? Quantas vezes você já viu pessoas chegarem à fé e depois desaparecerem? E sabe, se Pedro falou assim: talvez você seja perdoado. Ele falou isso. Se arrependa, clame, você está em fel de amargura, talvez haja esperança. Mas como ele não se via pecador, aquela mensagem de Pedro não o fez se achegar mais aos pés do Senhor e clamar: misericórdia, eu sou um pecador, olha o que eu tentei fazer. Assim é também, irmãos. Muitas pessoas têm dificuldade de ouvir a mensagem que fala sobre os seus pecados e sobre a sua culpa, porque elas querem ouvir aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Irmão, mas de que adianta nós agregarmos a nós pessoas que vão ouvir as coisas boas que elas querem ouvir e falar: não, toma cuidado com aquele irmão, você não pode falar tal coisa, que senão ele não vai reunir mais. Não, irmão. Se ele não pode ouvir a palavra de Deus, se ele não pode ouvir sobre seus pecados, ele não é nosso irmão. Ele não é. Claro, tem que ter jeito para falar as coisas, tem que ter graça, falar com amor, mas nós temos que falar a verdade. Pedro, nos dias atuais de hoje, falou: nossa, Pedro, que indelicado que você foi, que grosso, que bruto. Não, irmão, mas Pedro não tem compromisso com o Simão mágico. Pedro tem compromisso com a verdade. Porque na cabeça de Pedro, olha o que ele diz no versículo 21 do capítulo 8 de Atos: não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Irmãos, não há espaço para aqueles que não têm o coração reto diante de Deus. E quem pode transformar o coração de um homem em um coração reto? Somente o Espírito Santo de Deus, irmão, pode transformar o coração de uma pessoa. Por isso, irmão, não tema dizer a verdade. Não tema dizer a verdade, nem sequer ofender as pessoas, porque isso era bastante ofensivo a Simão, né? Ele que era um grande vulto, o grande homem, o poder de Deus naquela... Agora ele chega diante de um homem que era um pescador recentemente, que não era nem letrado. Fala: não, você não tem parte nisso aqui não. Você não é reto diante de Deus, você está em fel de amargura. Talvez Deus te perdoe e se arrependa. E é interessante que ele pede, né? Rogai vós por mim ao Senhor, para nada do que disseste sobrevenha a mim. A prova cabal de que ele nunca se converteu é que ele não pode orar ele mesmo ao Senhor. Ele não tem intimidade com Deus. Ele não pode orar ele mesmo, ele tem que pedir: rogue você por mim. Mas não rogue para que eu seja salvo. Não rogue para que eu seja perdoado ou seja salvo dos meus pecados. Rogue para o que você falou e não aconteça comigo. Porque eu não quero que isso aconteça comigo. Aí você fala: pô, ele rogou. Mas você vê que não tem nenhuma resposta deles depois. Você vê que Pedro não dá nem atenção para isso. Você não vê: não, pode deixar, eu vou orar por você, não, fica tranquilo. Nada. Parece que Pedro virou as costas e deixou falando. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não recebeu o Evangelho. Ele não creu. Ele zombou do Evangelho.
Ele quis comprar com dinheiro e talvez, tendo essa atitude firme e dura, quem sabe no futuro ele se arrependesse mesmo. Mas não fica lambendo não, irmão, quando não é para fazer. Quando uma pessoa está em pecado opcional, ela quer aquilo. Irmão, ore por ela depois lá, mas não fica lá. Ore. Eles deram as costas. Antes de passar para o próximo irmão, há uma coisa acontecendo aqui que é muito necessário falar. Você já ouviu hoje em dia o seguinte: a pessoa pergunta, você é crente? Aí você fala, sou. Você é batizado nas águas? A pessoa fala, sou. Aí vem a próxima, você é batizado no Espírito Santo? Certo? Essa é a próxima. Porque são níveis, né? Você vai crescendo e evoluindo, né? Existem cristãos baixo nível, eles só foram batizados na água. E existem os cristãos nível altíssimo. Porque o versículo 14 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. O que acontece? Filipe foi lá, pregou o evangelho, ele estava em Samaria, que é uma cidade próxima, aí chegou em Jerusalém, Filipe foi lá evangelizar, eles começaram a crer no evangelho. Vai lá vocês. Chamaram Pedro e João para ir lá. Os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, as pessoas, alguns olham para esse texto e dizem, aqui está a prova. Filipe foi lá, pregou, e eles foram batizados em nome do Senhor, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foram batizados em nome de Jesus, mas eles não receberam o Espírito Santo. Está vendo? O recebimento do Espírito Santo é uma segunda bênção, que nem todo crente possui. Mas isso é mentira, irmãos. Este texto não diz isso. Sabe o que está acontecendo aqui? Se você observar, havia entre os judeus e os samaritanos uma grande desavença. Lembra da passagem em João 4, quando o Senhor encontra a mulher samaritana? E eles têm um debate ali. Não, vocês dizem que é lá que adora, a gente diz que é aqui. Os samaritanos, eles tinham um problema com os judeus. Tem uma outra passagem, por exemplo, que Tiago e João querem mandar fogo em Samaria. Senhor, quer que a gente peça, mande que desça fogo do céu? Não, tinha uma treta mesmo que rolava entre os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Imagina só, se começasse uma assembleia em Samaria, eles iam se tornar uma assembleia independente, irmãos. Eles iam se tornar a igreja dos samaritanos e a igreja de Jerusalém. Ia acontecer isso, porque aí já existiam sinagogas diferentes, irmãos. As sinagogas dos samaritanos não acolhiam todos os livros, a sinagoga dos judeus acolhia. Já tinha isso. Mas agora os samaritanos tinham que entender que a igreja persevera na doutrina dos apóstolos e que é um só corpo. Por isso eles tinham que impor as mãos como um sinal de comunhão e que descesse sobre eles o Espírito Santo, que é o Espírito da comunhão que une todos em um só corpo. Não haveria a igreja dos samaritanos e a igreja em Jerusalém, mas uma igreja só. Isso é muito importante para entendermos. Porque senão a gente vai entrar nessa vibe aí. Aquele crente ali tem o Espírito Santo, aquele não tem. Irmão, se há alguém que não tem o Espírito Santo, ele não pertence ao Senhor. Né? O que nós podemos ser é cheios do Espírito Santo. Isso sim. Isso sim o apóstolo fala que nós devemos nos encher. Bom, acho que era isso. Irmãos, eu queria só acrescentar algumas coisas. Que essa parte aqui de Simão que diz essa última parte, né, que Pedro diz: arrepende-te, pois vejo que está em fel de amargura. Toda essa questão aqui é porque ele tenta comprar, como o irmão já falou, ele tenta comprar o Espírito Santo com dinheiro. Embora o irmão já resumiu tudo, bastante coisa, mas ele diz aqui: rogai vós por mim, como o irmão já comentou, né? E é o que muitas vezes, muitas pessoas pensam que é dessa forma ainda até hoje, como a Igreja Católica, que a Maria vai rogar por nós, que Pedro, que os santos, todos vão rogar por nós. Mas é muito interessante que Pedro diz: arrepende, pois a tua maldade, e roga ao Senhor.
como o irmão já falou, Pedro diz para ele rogar, mas ele nem se arrepende, ele nem ora ao Senhor, ele não tem intimidade com o Senhor, ele não é do Senhor. Mas ele diz, rogai por mim. Isso pode ser aplicado para nós também, irmãos, porque a primeira coisa que nós devemos fazer quando estamos em pecado, quando estamos em alguma dificuldade, é nós nos arrependermos e nós rogarmos ao Senhor. Nós podemos sim pedir ajuda para os irmãos, nós podemos pedir oração, sim, mas nós devemos rogar ao Senhor também. Porque aqui, ao que parece, Simão, como o irmão já falou, ele não vai orar, ele pede para que os outros orem. Ele praticamente não está nem aí para o que Pedro falou do se arrepende. Ele só pensa no rogai por mim para que não aconteça isso que você falou, ele nem repete. Isso é uma questão para nós nos apegarmos também e aplicarmos para nós. Que nós devemos rogar ao Senhor sempre. Nós nos arrependermos das nossas maldades, das dificuldades, e que nós oremos ao Senhor. E uma coisa que ele tenta aqui é comprar as coisas do Senhor com dinheiro. E pede para que rogue por ele, né? Isso também mostra, irmãos, assim, que hoje estamos diante da ceia do Senhor. Nós estamos debaixo da justiça de Cristo. Nós estamos sobre a bênção de tudo que Cristo fez, nós estamos debaixo de Cristo. Nós somos santos por causa de Cristo. Ou seja, nós não conseguimos comprar santidade ou nada com dinheiro. É isso que Simão também quis dizer aqui. Ele não queria Cristo. Ele não queria estar debaixo de Cristo, da justiça de Cristo. Ele queria comprar tudo com dinheiro. E nós podemos aplicar isso para nós também, porque às vezes nós podemos tentar comprar as coisas do Senhor fazendo boas obras. Nós podemos tentar comprar as coisas do Senhor tentando compensar aquilo que nós não fazemos com outras coisas, não com especificamente dinheiro, mas com outras coisas. E como nós ceamos hoje aqui, o que significa ceia é isso, que nós estamos debaixo de Cristo. Nós olhamos para Cristo e estamos debaixo dele, como o irmão já falou. Todo cristão reconhece que ele é pecador e que ele precisa de um Salvador. E o único Salvador que existe. E um outro ponto que eu queria também falar seria sobre Filipe e sobre Pedro. Porque assim, Filipe vai para Samaria, causa uma grande alegria na cidade, praticamente um grande alvoroço também, porque muitos creem no Senhor. Filipe é claro aqui que ele é um evangelista, né? Depois Pedro chega, Pedro e João orar por eles, para receber o Espírito Santo. Depois acontece esse episódio com Simão. Mas a gente pode se perguntar, Filipe não viu isso? Filipe não percebeu que Simão era uma farsa? Mas é interessante que diz aqui, Pedro disse no versículo 23, pois vejo que está em fel de amargura. Filipe não viu que aquele Simão era uma farsa, ele estava em fel de amargura. Pedro viu. Aqui mostra também, irmãos, algo a aplicar para nós. Às vezes um irmão nosso vê coisas que nós não vemos. Às vezes nós vemos coisas que o irmão não vê. Por isso que somos um corpo. Por isso que precisamos uns dos outros. Por isso que Filipe não foi lá independente. Eu vou converter aquela cidade, deixa que eu oro por eles para que eles recebam o Espírito Santo. Não, Pedro foi até lá. Uns dos outros precisam uns dos outros. Pedro viu o que Filipe não viu. Só que Filipe fez o que Pedro também não fez. Filipe que estava em Samaria e pregou e eles creram. Pedro não estava lá. Aqui mostra, irmãos, que uns precisam dos outros. Que um irmão pode ver coisas que o outro não vê. Era isso que eu queria aplicar para nós. Irmãos, dentro do mesmo raciocínio ainda do irmão Bruno, isso me fez lembrar as pregações do irmão Murilo sobre serviço, né? Esse detalhe que o Bruno aplicou é muito importante, porque Felipe foi como os pés do Senhor, né? Que foi até Samaria levar o Evangelho. Pedro foi como os olhos. Essa passagem nós já conhecemos, né? O olho não pode ser mão, a mão não pode. E isso fala de serviço.
né? O que um irmão vê, como o Bruno falou, e o outro não pode ver, mas esse que não viu talvez possa fazer algo que o outro que vê melhor não pode fazer, porque não lhe foi dado pelo Senhor. Por isso é muito importante que cada um de nós busque ao Senhor e busque servir a Igreja de Deus. Que cada um de nós busquemos servir das mais diversas maneiras que nós pudermos imaginar, e desde as coisas mais simples até as mais complexas. Porque o que o irmão Bruno pode fazer, o que o Senhor deu a ele, não deu a mim. Né? O que a irmã Grace recebeu do Senhor, o Murilo não recebeu. E por aí vai. Então, nós precisamos buscar ao Senhor no sentido não só de saber, Senhor, o que Tu me deste, mas mais do que isso, irmãos, buscar ao Senhor tendo em vista que Ele nos conceda disposição, porque é mais fácil descobrir o que recebemos do Senhor quando estamos servindo do que quando estamos, assim, de maneira teórica, tentando descobrir o que o Senhor me deu, né? O poder de converter. Não, esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Então é a disposição do nosso coração que importa. Nós também falamos sobre a idolatria, né? Um domingo onde alguns irmãos viajaram, nós vemos isso nesse texto também, né? Aquele homem era um idólatra. Ele queria o poder, a fama, ele achava que qualquer coisa podia ser paga com dinheiro. Então, nós temos que cuidar dos nossos corações, irmãos, porque é o que mais importa ao Senhor, é o que é mais caro para o Senhor. Como estamos e como somos por dentro. Qual a nossa disposição para com o Senhor, e em contrapartida e como um reflexo no espelho, qual a nossa disposição para... É só isso, irmãos, que eu queria refletir com vocês, que o Senhor nos dê graça, que nós oremos por nós mesmos e uns pelos outros, para que o Senhor mude sempre a disposição do nosso coração a favor